Agora com o quadro Educação para o Trânsito com João Thomas, que é educador de trânsito. João, bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, bom dia aos nossos ouvintes da Itaberá. Muito obrigado pela oportunidade também. E vamos falar de trânsito. Viajou no final de ano, João? No final, início de ano? Viajei como na é que semana... Como é que estava o trânsito? Tava um fluxo muito intenso. Inclusive, eu fui no sábado após o Natal. Passei o Natal aqui porque, infelizmente, eu fiquei doente. Então, eu peguei Covid. Covid no Natal. Covid, isso. Precisei ficar de molho, né? Mas me recuperei, enfim, né? Segui as recomendações médicas e logo me recuperei. Então, no sábado, eu fui viajar, fui para o sul. Mas eu precisei ir por dentro, né? Como a gente costuma falar, porque realmente eu verifiquei antes e a situação da BR-101 estava muito intensa. Então, é claro, uma viagem que eu não tinha pressa, estava super tranquilo para fazer. Mudou o trajeto. Mudei o trajeto, peguei uma outra rota, né? Andei um pouco mais, mas fiz uma viagem tranquila, segura, fiz umas paradas, passei em alguns lugares que eu não conhecia, sabe? Foi tranquilo. Cheguei, meu destino era Laguna, né? Minha cidade natal. Então, cheguei lá tranquilamente, pude ficar com os meus familiares, pude visitar alguns amigos e fiquei o restante da semana ali, passei o Réveillon lá. Laguna, cidade velha, cidade nova? Cidade... Nova. É porque Laguna tem o lado do farol e o lado da cidade, né? Isso. Né? Quando você atravessa ali pela balsa, né? Você chega até o farol. Que é um ponto turístico maravilhoso. Sim. Quando você fala em um trajeto diferenciado, né? Fui por dentro. Qual é o trajeto? Então, eu peguei ali a rota por Gaspar, Brusque e fui lá por dentro. Até sair em Tijucas lá? Canelinha, isso, saí lá em Tijuca. Entendi. E tivemos aquele problema também com as chuvas lá na BR-101, né? Foi liberado nesse final de semana o trânsito lá em Biguaçu, mas aquilo deu um transtorno imenso, né? E também tivemos, como sempre, né, final do ano, início de ano, né, muitos acidentes graves, infelizmente mortes também acontecendo com essas tragédias. João, falando em alagamentos, né, a gente teve semana passada chuva muito forte no litoral, sábado aqui em Blumenau também chuva muito intensa, e persiste aquela condição de a gente ver pessoas tentando passar por pontos alagados com os seus veículos. E as imagens, né, de carros, veículos sendo arrastados, pessoas desesperadas dentro dos veículos, graças a Deus, nenhuma informação sobre alguém que acabou tendo prejuízo maior nesse sentido, mas sempre fica o alerta, né? Por mais que você conheça aquele trecho da via, a gente não sabe o que pode ter acontecido. Pode ter rompido uma tubulação e ter gerado um problema ali, uma cratera muitas vezes, né? Que o carro pode acabar tendo desvio, ficar trancado, a correnteza carregá-lo. Mas as pessoas acabam ainda insistindo em passar em locais alagados, né? Sim, aquele excesso de confiança, né? Eu conheço essa rua, eu passo aqui todos os dias, ou passo aqui várias vezes durante a semana, e então nós sempre pensamos que está tudo igual, né? Mesmo com chuva, só que choveu, alagou, nós não sabemos, exatamente como você falou, pode ter surgido uma cratera, né? Enfim, por algum defeito na pista, pode ter acontecido isso, você não consegue ver e aí você danifica o seu veículo, que você vai passar por ali, a roda vai pegar, enfim. Então, a recomendação é cautela, cuidado. A rua está alagada, você não tem certeza, tenta encontrar uma outra rota, tenta encontrar outro caminho. A rua encheu demais mesmo, sabe, aquele ponto assim, onde já vai até em pontos mais altos no veículo. Quantas pessoas se arriscam? Eu vou porque está tão pertinho da minha casa, então eu vou, é só eu acelerar,
e vou me jogar. Não faz isso. Não faz isso. Por quê? Você pode danificar o veículo, a água pode entrar, molha motor, né? Enfim, e aí você fica lá parado, né? Se você fica só parado, tem chance de sair, de se proteger, é uma coisa. Agora, quantas pessoas que nós vemos, até como você comentou, né? Em vídeos, em notícias aí, que nós vemos que pessoas que tentaram fazer isso, colocando aquela super confiança no seu veículo, né? Superestimando o veículo. Não, meu veículo vai, meu carro vai. E acabou ficando parado e a chuva, a água levando, né? Porque se formou já até uma correnteza ali. Então, não arrisca. Não arrisca, não faz isso. Não consegue verificar o local para passar? Não passa. Procura outra rota. Chuva está excessiva, procure um local seguro. Outra questão, equipamento do veículo, limpador de para-brisa, está funcionando? Você, ouvinte da Itaberá, verifica os seus equipamentos do veículo, verifica o para-brisa, ou você só lembra deles quando está chovendo? Porque a gente tem isso, né? Só lembra do limpador de para-brisa quando está chovendo. Geralmente. Né? Não faz um teste em casa. O farol, tem gente que não liga o farol. Só vai ligar quando escureceu, passou por um túnel, e aí verifica que um deles está queimado. Né? São cuidados com o veículo que você tem que ter. Então, no dia de chuva, nós sabemos que tudo muda. Então, a questão da velocidade também. Tem pessoas que querem andar na mesma velocidade como se fosse um dia sem chuva. Né? Nós temos que entender que tudo muda. A pista está molhada, está escorregadia, tem chance para aquaplanagem. Então, nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ter essa atenção. Em rodovias também a gente pode, de repente, ser pego de surpresa com algum alagamento, né? E por isso a velocidade sempre controlada, né? Sim, a questão da velocidade sempre tem que controlar. Em dias de chuva nós já temos que controlar, já temos que pensar muito bem nisso, certo? E com dias de chuva a atenção é redobrada. Temos que tomar um cuidado muito maior. Por isso que eu falei, né? Temos o risco de aquaplanagem. E aí você pode perder o controle do seu veículo. Muitas pessoas não sabem como agir numa situação de aquaplanagem. E acabam se colocando em risco e às vezes até provocando algum sinistro. Mas tem alguma dica para quem passa por uma situação como essa? Sim. Quando você está numa aquaplanagem, você vai sentir que o volante está se mexendo. Por quê? A água está passando pelo pneu, evidente, né, naqueles sulcos. Para quem não sabe o que é os sulcos do pneu, é aquela parte riscada, vazada que nós temos nos pneus. E eles servem justamente para isso, para escoar essa água, porque ele vai rodando, ele vai pegando a água e ele vai soltando. Então é para isso. Só que em excesso, é claro que fica difícil disso funcionar normalmente, tranquilo, né? Então, como vai ter muita água, ele vai acabar dominando, vamos dizer assim, dominando um pouco o pneu. E aí é claro que você vai sentir isso no volante, porque ele está ligado, né, ao pneu. Então você vai sentir isso. Muitas pessoas, Jorge, travam o volante, seguram de forma aqui, ó, e não deixam ele se mexer. Isso é um risco. Deixa ele mexer, porque é normal, vai acontecer isso. Vai virar para um lado e para o outro, porque é a força da água ali na velocidade que está. Então, isso é normal de acontecer. Você vai controlar. Você não vai travar, você vai ficar firme no volante, porque se ele virar um pouquinho para a esquerda, você já puxa suave aqui para a direita. E assim você vai mantendo esse controle. Falando aqui parece, nossa, é uma operação muito complicada. Não, não é complicada, mas você precisa manter a calma para poder fazer. Primeiro de tudo é isso, é você manter a calma. Você sentiu, opa, o volante foi para o lado, suavemente você puxa, não trava. Tem gente que trava aqui e é pior nessa situação. Pisar no freio. Tem gente que está numa velocidade acima e pisa no freio para diminuir a velocidade. Também não. Apenas tire o pé do acelerador. Apenas tire o pé do acelerador. Deixa que o veículo vai reduzindo a velocidade assim. Não pisa no freio. É outra dica também. Por quê? Você vai pisar no freio, o que vai acontecer? Vai trabalhar para a roda parar. Né? E na velocidade que você está juntando com a água que está ali, entenda, quando a gente está num dia normal, nós temos, qual é o contato? É a roda e
o asfalto, só. Isso. Num dia de chuva, nós temos um terceiro elemento. É a roda, a água e a estrada. Então, a água está ali no meio. Então, ela está interferindo nesse funcionamento. E é o que pode provocar a derrapagem, né? Você vai perder o controle, porque não está mais tendo a aderência da roda no asfalto. Por isso, tão comum em dias de chuva, em rodovias, a gente vê carros fora da pista. Sim. Por quê? Porque acabam perdendo o controle. Não sabem como agir, como reagir, ficam nervosas, as pessoas ficam nervosas, né? Porque daí a emoção fala mais alto, mas é difícil, eu sei, principalmente se está aquela chuva muito forte, a gente começa a se assustar. Se a gente está em casa, a gente já se assusta, né? Imagina, então, se nós estamos na rua dirigindo. Isso. Então, primeiro conselho de tudo, minha gente, calma, manter a calma, prestar atenção no que você está fazendo ali. Lembra dessas dicas que nós estamos colocando aqui. Infelizmente, né, nós vamos ter mais chuvas, pelo que já foi dito na previsão. Sim, sim. Então, precisamos estar atentos. Quem precisar se deslocar, tenha esse cuidado. Lembre-se dessas dicas. Se não for necessário você se deslocar, não faça. Eu só ia lá dar uma voltinha no shopping. Não vá, então. Fique em casa, deixa para em outro momento, né? Proteja-se. Espera a chuva passar. Isso, exatamente. Uma outra situação que é comum nesses alagamentos com trovoadas de verão é você deixar o carro estacionado em algum lugar, provocar um alagamento e o seu carro ficar submerso ali, né? Aí vem um questionamento: seguro paga? Aí depende do seguro, né, Jorge? O que está no contrato do seguro, né? Por isso a importância também de você, né, verificar quando fizer esses contratos com seguradoras, né, se está cobrindo todas essas situações. Então, perceber primeiro o local que você vai deixar o veículo, né? Se há ameaça de chuva e aquela área é uma das áreas que é comum ter alagamentos, ficar atento acima de tudo. Sim. Se tem um alerta de que vai chover, tire, né? Retire. Estacionamentos Outra coisa, subterrâneo, né? Toma esse cuidado. Se você está vendo, chegou no mercado que tem um estacionamento subterrâneo e o tempo já está assim, não deixa lá. Né, nós vimos situações em Florianópolis, né, que infelizmente quantos veículos ficaram dessa forma. E a incomodação que vem depois, né? E também tem outra questão, que é embaixo de árvore, né? É muito comum agora no verão se procurar sombras para os veículos, né? E geralmente se procura uma árvore e deixa o veículo ali embaixo. Aí vem um vento forte, uma ventania, né? Cai um galho sobre o veículo ou até impede de sair ali com o veículo. Sim. E é mais um prejuízo. A própria árvore pode ser atingida por um raio, né? Então tem todas essas questões que a gente precisa pensar. E muito bem lembrado, né, nesses pontos, Jorge, porque nós agimos muito no automático, não é? Principalmente quando nós vamos num lugar que nós vamos todos os dias, ou que nós vamos com uma frequência, né, muito grande. Então, nós dirigimos no automático. Eu vou daqui até aquele ponto, eu sempre vou. Então, eu coloco lá. Ou seja, por que eu estou dizendo isso no automático? Acabamos não prestando atenção no que estamos fazendo. E essas questões que você levantou, são pontos que nós não prestamos atenção. Se está chovendo, se vai chover, se o meu carro está num local seguro, caso dê chuva. Não. Eu não presto atenção em nada disso simplesmente porque eu quero ir lá e cumprir com o compromisso que eu preciso. Eu preciso ir no mercado, eu vou lá e vou colocar meu carro logo aqui, de qualquer jeito e tal. É igual a pessoa que estaciona em qualquer dia comum, normal, sem risco de chuva nenhum, que vai lá e estaciona errado na vaga. Acaba ocupando 2 vagas. Por quê? Está no automático. Né? Eu preciso fazer tal coisa, eu preciso comprar as minhas coisas e deixa de qualquer jeito o seu veículo lá no estacionamento. Né? Então, nos dias de chuva, a gente tem que ter essa atenção. Nos dias comuns também, tá, minha gente? Não é só nos dias de chuva, não. Mas nós temos que sempre ter essa atenção. Mas dias de chuva, prestar atenção, senão para que você não se envolva, porque de repente, Jorge, você pode estar dentro do carro. De repente você foi com a sua esposa e ela, não, só vou ali pegar, vou ali comprar rapidinho, você está ali aguardando. Você pode ser atingido por um galho dessa árvore que pode cair ali, né? Vou ficar no carro, então vou ficar na sombrinha. Daqui a pouco começa a
vento, chuva, esse vento pode ficar mais forte e pode acontecer isso, né? Então a gente acaba se colocando em risco dessa forma. Então lembrando, né, há previsão, pelo menos previsão, de que possam ocorrer novas chuvas fortes nos finais do dia durante essa semana, né? A Defesa Civil já fez esse alerta, o Serviço de Meteorologia do Alerta Blue também faz esse alerta. Então, cuide bem de seu veículo, né? Cuidado ao trafegar em dias de chuva, principalmente aquelas chuvas mais fortes, mais violentas. Evite passar por locais alagados, né? A gente até pode ter confiança e conhecer bem o local, mas não sabe o que aconteceu ali. Sim. Pode ter uma surpresa, de repente lá uma boca de lobo estourou. E às vezes pode ter alguma peça de um outro veículo que soltou, que quebrou e ficou ali e está submersa. Qualquer coisa que faça uma obstrução aí a sua passagem, né? Exatamente. Pedras, pedaços de madeira, coisa e tal, que possam vir acompanhados com a água, né? Outro ponto, Jorge, é a distância de um veículo para o outro, que nós também temos que cuidar em qualquer dia. Porque o veículo que vai na minha frente, eu tenho que prestar atenção nele, mas eu tenho que estar distante dele. Porque se caso ele precise reduzir a velocidade, eu também consigo reduzir a minha velocidade a tempo sem que a gente se aproxime muito ou até que a gente acabe colidindo. Dia de chuva, isso aumenta muito mais. Porque temos aquele fator que eu falei antes. Temos a água entre o pneu e a estrada, o asfalto, né? Então, ela pode proporcionar, se eu piso muito no freio, pode ser que o freio vai trabalhar, o disco de freio, tudo vai trabalhar certinho para que a roda reduza a velocidade, pare o veículo, caso, né, veja que seja necessário, só que ele ainda vai continuar em movimento, porque tem essa questão da derrapagem, da aquaplanagem. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, distância. Tome distância do veículo. Outra questão, verifique os seus pneus. Como é que estão os pneus do veículo? Eles estão certinhos? Porque eles têm uma vida útil. Né? Conforme você vai dirigindo, vai utilizando o veículo, ele tem uma vida útil. E esses sulcos vão diminuindo. Ou seja, eles perdem a função de tirar essa água, ou de nem puxar essa água, mas puxar para logo tirar. Não vai mais acontecer isso. E o pneu vai ficando liso, careca, como a gente fala, né, no popular. E aí, então, aí mesmo que você, numa situação de chuva, você pode perder muito mais o controle do veículo, porque ele não vai ter mais essa função ali dos sulcos. Então, queridos ouvintes, se vocês têm alguma situação assim no seu pneu, verifica a roda como é que está. Se está assim, se o pneu está desse jeito, faça manutenção. Ou seja, troque, faça a manutenção correta, troque o pneu. Tá certo. Então, os cuidados que você tem que ter, né, durante esses períodos de chuvas mais intensas. Nesse final de semana, a Guarda de Trânsito realizou operações simultâneas de blitz aqui em Blumenau. Isso é bom, a gente cobrava mais ações nesse sentido, né? O que chama atenção é documentação, né? Carteira de habilitação vencida, documento de veículo não renovado, que gerou até o guinchamento de alguns veículos. A gente é tão confiante assim, ou é relaxado com a questão da documentação? E olha que a multa é brabinha, né? Pois é. Tem as duas situações, Jorge. Tem o pessoal que é esquecido, que não presta atenção nessas questões e acaba atrasando o pagamento desses, né, as taxas desses documentos, não atualiza, não renova. E tem, infelizmente, aquelas pessoas que preferem contar com a sorte. Ah, nunca vai acontecer. Ah, não dá nada. Ah, eu não vou gastar esse dinheiro com isso. Mas nós temos que pensar no seguinte: se eu preciso utilizar este veículo, eu preciso arcar com todas as responsabilidades. E documentação é responsabilidade também. Faz parte da lei. Precisa fazer isso, precisa atualizar esses documentos. Ah, eu não concordo. Infelizmente, não temos essa opção. Precisamos agir conforme a lei manda para que o nosso veículo esteja regulamentado, o nosso veículo possa estar circulando. As pessoas interpretam muitas coisas de forma sempre ruim. Ah, para que fazer uma vistoria no veículo?
por exemplo, e tecem comentários, né, ruins por conta de pensamentos ruins, por conta de falta de informação, muitas vezes. O que é a vistoria? Ela para verificar se o seu veículo tem condições de trafegar realmente, se ele não está com alguma falha que possa comprometer a sua segurança e a segurança de outra pessoa. Né? Por exemplo, um veículo que está com os pneus carecas, está ali sem os sulcos. O que ele pode gerar? Você pode não conseguir frear completamente o veículo e vir atropelar outras pessoas, colidir em um outro veículo, perder o controle, colidir num estabelecimento, enfim. Então, a vistoria serve para isso. Então, por isso que nós temos que cuidar desses documentos. CNH é importante. Você precisa fazer, sim, a renovação da CNH. Precisa, sim, fazer o exame médico. Por quê? Para saber se você tem condições físicas de dirigir ou se tem alguma restrição. Enfim, tudo é pela segurança, Jorge. É isso que nós temos que lembrar. O que, infelizmente, muitas pessoas não sabem ou esquecem. Né? E aí acabam tendo essas atitudes. Deixam para depois, e acabam numa situação como essa desse final de semana. De 35 veículos abordados na Blitz, 22 foram multados, né? É um índice alto, né? 15 foram removidos ao pátio, ao preju, por falta de renovação de documentação. E um documento de habilitação estava vencido durante essa verificação na tarde desse domingo. Fica novamente aí, né? A atenção sempre, né? Com seu veículo, andar certinho, não custa nada e pode evitar mais dor de cabeça. Né? Verifique os seus documentos, verifique a sua CNH, a data de validade dela, verifique o documento do veículo, qual é a data que você deve fazer o pagamento das taxas, do licenciamento. Hoje nós temos o aplicativo, né, Jorge? Tem a carteira digital de trânsito, que é fácil para você poder estar verificando isso, controlando tudo isso. Então fica aí a nossa dica para que tomem esse cuidado, prestem atenção nessa parte para que, né, você possa estar circulando tranquilamente, com segurança para você e para as outras pessoas também. No fim, essa atitude de que eu vou pagar depois porque eu não quero gastar dinheiro agora, né, na verdade acaba sendo uma economia boba, né, uma economia que não vale a pena, porque olha essa situação, 15 veículos que foram para o pátio, vão pagar muito mais agora do que simplesmente o valor do documento. Né? Então não vale a pena, minha gente. Cuidem. João Thomas, educador de trânsito. Obrigado pela participação, João. Muito obrigado, Jorge. Pessoal da Itaberá, uma satisfação estar aqui com vocês. Um forte abraço. Quadro Educação para o Trânsito de hoje com João Thomas.